A pregação é algo que o inferno teme, a terra necessita e o céu exige. Sedentos por avivamento. Esta frase que eu acabei de citar, ela faz parte desse livro impactante que todo aquele que deseja, almeja um avivamento, ser impactado pelo poder de Deus, pela unção do Espírito Santo, necessita e deve ter e ler e praticá-lo. Leonardo Ravenhill deixa aqui nesse livro algumas palavras profundas que vão impactar a vida do leitor. Eu quero aqui hoje fazer um comentário sobre um dos capítulos, onde ele aborda a pregação. Pregador, não vá sem sentir o peso. Quero aqui destacar 3 pontos importantíssimos que Leonardo Ravenhill aborda para que todos aqueles que almejam e têm esse chamado, essa chama da pregação, possam colocar em prática para que um verdadeiro avivamento aconteça nos púlpitos e nas igrejas. Leonardo Ravenhill foi um homem usado por Deus na Inglaterra. Ele pregou desde os seus 14 anos de idade, alcançou milhares de vidas através da pregação do Evangelho. Este homem, ele era tão humilde que no seu próprio livro que nós estamos aqui abordando hoje, Sedentos por Avivamento, ele mesmo fala que não tinha capacidade nenhuma para escrever um livro sobre pregação. As pessoas queriam muito que ele escrevesse. Ele deixou algumas pérolas aí que nós podemos ter hoje devido à sua profundidade, à sua busca em oração pelas verdades reveladas na palavra de Deus. Este homem alcançou aí milhares de vidas e foi um grande evangelista que pregou a palavra de Deus. Eu quero aqui nesse vídeo trazer aqui dentro de um dos capítulos que ele aborda neste livro, que ele vai falar sobre a pregação. O tema que ele usa é impactante. Ele diz: pregador, não vá sem sentir o peso. Um avivamento verdadeiro, ele necessita de pregadores verdadeiros. Eu quero abordar aqui 3 características que ele descreve aqui nesse livro para que o pregador ele tenha um impacto na sociedade e aonde ele estiver sendo levado por Deus, que almas venham se render ao reino de Deus. O primeiro ponto que eu quero abordar aqui com vocês, que Leonardo vai tratar aqui dentro deste livro, ele vai falar sobre especificamente o chamado. Cada um foi chamado para determinada obra. E ele cita aqui Efésios capítulo 4 e versículo 11, onde Paulo vai escrever lá que Deus, o Senhor, chamou uns para apóstolos, outros para profetas, outros para mestres, e assim segue. O fato é aqui que ele traz uma realidade para nós. Ele está dizendo aqui que nós devemos seguir o nosso chamado. É simples. Porque hoje, o contexto que nós vivemos, existe muitos que querem pregar a palavra de Deus e querem anunciar o evangelho. Porém, essas pessoas, esses pregadores ou esses que almejam pregar a palavra de Deus, eles têm se envolvido com o ministério de outros pregadores. Eles têm tentado copiar até outros pregadores. E o fato é que nós não devemos se perturbar, não devemos se preocupar com o ministério de outros, além de orar, claro. Nós não devemos se preocupar com a popularidade, com o estilo, com o sucesso de outros ministérios que Deus tem levantado nos dias de hoje. Por isso, ele traz aqui um alerta para todos aqueles que almejam pregar a palavra de Deus. Você precisa ficar no chamado para o qual Deus te colocou. O propósito que Deus tem contigo é específico contigo. A maneira que Deus vai te usar é específica contigo. Você precisa entender isso. Se você não entender essa questão, você vai continuar, talvez, copiando alguém ou tentando ser igual a outros pregadores que Deus levantou nos dias de hoje. Então, esse primeiro ponto aqui é bem importante para que você tenha sucesso aí na pregação da palavra de Deus, segundo Leonardo Ravenhill. O segundo ponto que eu destaco aqui sobre a questão da pregação e o peso de levar o evangelho é o seguinte:
pregador, seja você mesmo com a unção que Deus te deu. Quando Leonardo Ravenhill aborda este tema, este assunto, ele está falando sobre a pregação e os estilos que existem em todo o contexto que nós estamos. Por exemplo, existem vários pregadores que têm vários estilos de pregação, mas o fato é que, quando ele está tratando sobre essa questão, ele está falando sobre autenticidade. Nós precisamos entender que cada um de nós, além do nosso chamado específico, nós também somos diferentes uns dos outros. Não precisamos copiar ninguém. Não precisamos tentar ser igual a outros pregadores. Essa é a questão. Nós não podemos deixar que isso envolva a nossa vida, o nosso coração, e nós queira o que os outros têm, nós queira ser o que os outros são. Ele traz aqui a questão de Nabote e de Acabe. Acabe tinha tudo, mas quando ele olha para a vinha de Nabote, ele desejou ter aquilo. E veja, ele tinha tudo que ele precisava. O fato é que essa história acaba terrivelmente mal, mas nós temos aqui esse exemplo. E dentro aqui ele aborda essa questão falando que nós precisamos ser autênticos, ser nós mesmos com a unção que Deus nos deu. O terceiro ponto que eu quero destacar aqui é o seguinte: evite usar livros de esboços. E se nós formos trazer agora para os nossos dias, né, aplicativos de esboço. É o que mais está aparecendo aí, o que está tendo é essa questão de esboço pronto. É errado, não está. Mas o fato é o seguinte: se você vai pregar, sinta esse peso. Você não pode subir ao púlpito para fazer algo que outra pessoa já fez e você ser simplesmente um ator ali. Você deve ser uma pessoa autêntica, que busca a palavra de Deus, que sente o peso, que sente a necessidade de ir para um quarto, fechar a porta e ir lá buscar a presença de Deus até o sermão sair, até você sentir que Deus falou contigo e vai falar com a igreja. Essa é a realidade que Leonardo Ravenhill traz aqui. Ele traz a aplicação aqui de Atos capítulo 20, versículo 33, onde Paulo ele fala que não cobiçou o ouro, nem a prata, e nem o vestido de outros. E é interessante que ele acrescenta aqui, ou melhor, ele acrescentaria nem o púlpito. O fato é que, quando ele fala isso, ele está dizendo o seguinte: eu não posso cobiçar aquilo que não é meu. Eu não posso entregar também aquilo que não é meu. Se eu não tenho, como eu vou oferecer algo? Tenha convicção de que você foi chamado por Deus. Mantenha os seus joelhos firmes no chão. E quando você estiver diante do povo de Deus, diante daqueles que ouvirão a palavra, Deus irá honrá-lo. E para finalizar este tópico, eu gostaria aqui de deixar uma citação aqui, muito profunda, que esse homem de Deus traz para nós. Ele vai dizer o seguinte: viva em seus joelhos enquanto estiver fora dos púlpitos. Entretanto, quando estiver nele, fique firme e proclame com intrepidez o ano aceitável do Senhor. Isaías capítulo 60, versículo 1 e 2. Pregador, não vá sem sentir o peso. Pessoal, essa leitura é indispensável para os dias de hoje. Por que tarda ainda o pleno avivamento? Leonardo Ravenhill vai tratar aqui de pontos muito importantes. Tem várias temáticas aqui dentro que são maravilhosas e profundas. Não é um livro para aprender a pregar, não é um livro para aprender como fazer um avivamento, não é isso. É uma revelação profunda através da vida de um homem de Deus, que colocou a sua vida e gastou a sua vida na obra, e aqui deixou para nós conselhos que vão trazer profundidade na nossa vida espiritual. E por isso, não deixe de ler. Vou deixar aqui na descrição o link deste livro, se você quiser adquirir, fique à vontade. Também quero pedir para você comente aqui, curta esse vídeo, compartilha com alguém. Se você sabe e conhece alguém que gostaria de pregar a palavra de Deus, fala para ele: ó, você precisa sentir o peso antes de você ir pregar, tá? Então, Deus abençoe e até a próxima.